quando meu neto Lucas, de apenas 16 anos, chegou na minha casa, numa madrugada de dezembro, chorando, e me disse: Vó, preciso te contar uma coisa sobre o meu pai, mas você promete que não vai ficar brava comigo? Eu jamais poderia imaginar que aquelas palavras iriam destruir completamente a imagem que eu tinha do meu próprio filho. O que ele me revelou naquela noite não foi apenas um segredo, foi a descoberta de que por anos eu convivi com um estranho que se escondia atrás do rosto do menino que criei. Se vocês acham que conhecem seus filhos, seus netos, suas famílias, preparem-se para uma história que vai fazer vocês repensarem tudo sobre confiança, proteção familiar e até onde vai o amor de uma avó quando precisa escolher entre seu filho e seu neto, porque às vezes as pessoas que mais amamos são capazes das piores traições. Meu nome é Rosa Helena, tenho 72 anos. Sou natural do interior de Minas Gerais, mas moro em Belo Horizonte há mais de 40 anos. Sou viúva há 8 anos, mãe de 3 filhos, Marcos, de 45 anos, Patrícia, de 42 e Rodrigo, de 38 menos. E avó orgulhosa de 5 netos. Sempre me considerei uma matriarca presente, dessas que mantém a família unida, que sabe tudo que acontece com cada um, que é procurada quando surgem problemas. Pelo menos era isso que eu pensava até aquela madrugada que mudou tudo. Lucas é filho do meu segundo filho, Marcos, e da Sandra, minha ex-nora. Digo ex porque eles se separaram há 2 anos, num divórcio que na época me pareceu amigável e maduro. O Marco ficou com a guarda compartilhada do Lucas, que na época tinha 14 anos. E tudo parecia estar se ajeitando bem na nova dinâmica familiar. O Lucas sempre foi um menino especial para mim. Não que eu tenha prediletos entre os netos, mas sempre senti uma conexão diferente com ele. Era uma criança sensível, inteligente, que gostava de conversar comigo sobre coisas profundas. Desde pequeno, vinha na minha casa aos fins de semana. Mesmo quando os pais ainda eram casados, e passávamos horas conversando sobre escola, amigos, sonhos para o futuro. Quando os pais se separaram, percebi que o Lucas ficou mais próximo ainda de mim. Ele começou a passar mais tempo aqui em casa, principalmente nos fins de semana em que ficava com o pai. Na época, achei natural menos adolescentes. Às vezes preferem a casa da avó, que tem menos regras e mais colo, do que ficar só com o pai ou com a mãe. O que eu não percebi, e hoje me culpo por isso, foram os sinais sutis de que alguma coisa não estava certa. O Lucas tinha começado a ter dificuldades na escola, suas notas haviam caído. Ele estava mais quieto, mais introspectivo. Quando perguntava se estava tudo bem, ele sempre respondia que sim, que era apenas o estresse normal de adolescente lidando com a separação dos pais. Eu acreditei, quis acreditar, porque era mais fácil do que suspeitar que algo terrível estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. A Sandra, minha ex-nora,
também demonstrava preocupação com as mudanças no comportamento do Lucas. Mas quando conversava com o Marcos sobre isso, ele sempre minimizava. É fase, mãe, ele dizia. Adolescente é assim mesmo, principalmente depois de divórcio. Ele vai se adaptar. E eu, como mãe, que sempre confiou nos filhos, acreditava no que o Marcos me falava. Durante esses 2 anos, após a separação, houve alguns episódios estranhos que agora, olhando para trás, ganham um significado completamente diferente. Houve vezes em que o Lucas chegava na minha casa nos fins de semana e parecia estar com medo de alguma coisa. Quando perguntava, ele sempre inventava alguma desculpa. Menos tinha assistido um filme de terror. Tinha tido pesadelo. Estava preocupado com prova na escola. Houve também mudanças físicas, que na época atribuí ao crescimento natural de um adolescente. O Lucas estava mais magro. Comia menos quando estava na minha casa. Tinha olheiras constantes. Quando comentava isso com o Marcos, ele dizia que o menino estava fazendo esporte na escola, que era normal ficar mais magro, que adolescente tem o sono irregular mesmo. Mas o sinal mais claro, que hoje me deixa furiosa comigo mesma por não ter percebido. Era a forma como Lucas reagia quando o pai chegava para buscá-lo. Ele ficava tenso, às vezes até tremia um pouco, e sempre perguntava se podia ficar mais um pouquinho na minha casa. Só mais 1 hora, vó. Por favor. E eu, querendo ser a avó boazinha, sempre pedia para o Marcos deixar o menino ficar mais tempo. O Marcos concordava, mas eu percebia uma irritação sutil, um desconforto que ele disfarçava bem. Está bem, mãe, mas não acostuma mal o menino. Ele precisa aprender a ter responsabilidades em casa também. Parecia tão razoável, tão paternal, que eu nunca questionei. Durante todo esse período, minha relação com o Marcos continuou aparentemente normal. Ele vinha me visitar regularmente, sempre educado, sempre carinhoso, me ajudava com questões práticas da casa, me levava ao médico quando precisava. Era o filho dedicado que sempre havia sido. Pelo menos na superfície. Mas havia mudanças nele também. Mudanças que eu atribuía ao estresse do divórcio e às responsabilidades de ser pai solteiro. Ele estava mais sério, menos comunicativo, mais controlador sobre os horários e atividades do Lucas. Quando eu sugeria algum passeio com o neto ou quando propunha que o menino passasse mais tempo na minha casa. Ele sempre encontrava razões pelas quais seria melhor não fazer isso. O Lucas precisa de rotina, mãe. Ele dizia, não pode ficar mudando de casa toda hora. Precisa aprender a se adaptar à vida comigo também. Novamente, parecia tão racional que eu não questionava. A Sandra, por sua vez, começou a demonstrar uma ansiedade crescente em relação ao filho. Ela ligava para mim constantemente, perguntando como o Lucas estava, se ele havia falado alguma coisa, se parecia bem. Quando eu relatava essas conversas para o Marcos, ele sempre se mostrava irritado. A Sandra está sendo neurótica, ele dizia. Ela não aceita que perdeu a guarda compartilhada e quer inventar problemas
onde não existem. Você não deve alimentar essa paranoia dela, mãe. E eu, mais uma vez, acreditei no meu filho. Afinal, mães divorciadas às vezes são mesmo super protetoras, não é? E o Marcos sempre havia sido um pai presente, carinhoso, responsável. Por que eu duvidaria dele? Foi numa sexta-feira de dezembro, 2 semanas antes do Natal, que tudo desmoronou. O Lucas deveria passar o fim de semana com o pai, como de costume. Mas às 2 da manhã, eu ouvi alguém batendo desesperadamente na minha porta. Quando abri, era meu neto, chorando compulsivamente, tremendo como uma folha. Vó, ele disse entre soluços, eu fugi. Não consigo mais. Preciso te contar uma coisa. Mas você promete que não vai ficar brava comigo? Promete que vai acreditar em mim? Trouxe o menino para dentro. Fiz um chá quente. Sentamos no sofá da sala. Era óbvio que algo muito grave havia acontecido, mas eu jamais poderia imaginar o quão grave era. Lucas, eu disse, segurando as mãos dele que estavam geladas. Você sabe que pode me contar qualquer coisa. Sou sua avó, estou aqui para te proteger. O que aconteceu, o que ele me contou, nas próximas 2 horas, destruiu completamente a imagem que eu tinha do meu filho, Marcos, e me forçou a tomar das decisões mais difíceis da minha vida. Vó! O Lucas começou, sua voz saindo em sussurros entrecortados. O que eu vou te contar vai doer muito. Vai doer porque é sobre o papai, mas eu não aguento mais carregar isso sozinho. Sentei mais perto dele no sofá, segurei sua mão com firmeza. Pode falar, meu amor. Não importa o que seja. A vovó vai te escutar? O papai, ele me machuca, vó. Não do jeito que vocês imaginam quando falam de pais que batem nos filhos. É pior que isso. É um tipo de machucado que ninguém vê, que não deixa marca no corpo, mas que dói na alma. Meu coração disparou, mas forcei-me a manter a calma. Como assim, Luca? Conta para a vovó exatamente o que acontece. O que meu neto me revelou naquela madrugada foi uma realidade que eu jamais poderia ter imaginado. Durante os 2 anos, desde a separação dos pais, sempre que o Lucas ficava na casa do Marcos, meu filho havia desenvolvido um sistema de abuso psicológico e chantagem emocional que mantinha o menino em constante estado de terror e ação. Ele me fala coisas horríveis. Vó, Lucas continuou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Diz que eu sou um fardo, que minha mãe não me quer de verdade, que vocês só fingem me amar porque sentem pena de mim. Diz que se eu contar para alguém, ele vai provar para todo mundo que eu sou louco, que invento histórias. Mas isso era apenas o começo. O Marcos havia criado um ambiente de constante intimidação psicológica. Trancava o Lucas no quarto por horas, dizendo que era castigo preventivo para que o menino refletisse sobre seus defeitos. Controlava obsessivamente tudo o que o garoto fazia menos, quando podia ir ao banheiro, o que podia comer, quanto tempo podia dormir. Tem dias que ele me acorda de madrugada só para gritar comigo.
Lucas relatou. Diz que eu ronco alto demais, que estou atrapalhando o sono dele. Aí me faz ficar acordado até de manhã, sentado numa cadeira na sala, pensando no que fiz de errado. O mais perturbador era o componente de manipulação psicológica. O Marcos havia convencido o Lucas de que ele era responsável pela separação dos pais, que era uma criança problemática, que ninguém conseguiria amar verdadeiramente. Que se contasse sobre os métodos educativos do pai, ninguém acreditaria nele. Ele diz que você, vó, só é carinhosa comigo quando ele está por perto. Lucas explicou que quando estou aqui sozinho, você reclama de mim para os vizinhos, que você acha que sou um peso na sua vida. Ele inventa conversas inteiras que vocês nunca tiveram, com detalhes tão específicos que eu acreditava. Durante 2 horas, meu neto de 16 anos me descreveu 2 anos de tortura psicológica sistemática. E o mais aterrorizante era perceber como o Marcos havia sido meticuloso em não deixar evidências físicas, em manter a fachada de pai dedicado para o mundo exterior, enquanto destruía sistematicamente a autoestima e a sanidade mental do próprio filho. Por que você nunca me contou isso antes? Meu amor, perguntei, abraçando-o com força, porque ele disse que se eu contasse para alguém, ele ia me internar numa clínica psiquiátrica. Lucas respondeu. Ele conhece pessoas que trabalham nisso. Ele disse que tem como provar que eu sou perigoso, que invento histórias. E eu tinha medo, vó. Tinha medo que vocês acreditassem nele e não em mim. Naquele momento, sentindo o corpo trêmulo do meu neto nos meus braços, eu entendi 2 coisas com absoluta clareza. Primeira, cada palavra que o Lucas estava me falando era verdadeira. Não havia drama adolescente, não havia exagero, não havia fantasia. Era o relato cru e honesto de uma criança que havia sido sistematicamente abusada pelo próprio pai. Segunda, eu precisava tomar uma decisão que mudaria nossa família para sempre, porque proteger meu neto significaria confrontar meu filho, denunciar meu filho, possivelmente destruir a imagem que toda a família tinha dele. Mas não, protegou, significaria ser cúmplice de algo inaceitável. Lucas, eu disse, olhando diretamente nos olhos dele, você foi muito corajoso me contando isso. E eu quero que você saiba uma coisa. Não importa o que aconteça, não importa quem fique contra mim, você não vai voltar para aquela casa. Você não vai ficar sozinho com seu pai. Nunca mais. O alívio no rosto dele foi instantâneo, mas também vi medo. Mas, vó, e se ele vier atrás de mim? E se ele conseguir me levar de volta? E se ninguém acreditar na gente? Então, nós vamos fazer isso direito, respondi. Vamos procurar ajuda, vamos falar com pessoas que entendem dessas coisas, vamos proteger você da forma certa. Mas primeiro, me responde uma coisa. Sua mãe sabe de alguma coisa disso? Lucas balançou a cabeça negativamente. A mamãe suspeita que tem algo errado, mas o papai
sempre consegue convencer ela de que são bobeiras minhas. Ele é muito bom em parecer normal na frente dos outros, vó. Muito bom mesmo. Passamos o resto da madrugada conversando. Lucas me contou detalhes que me fizeram entender como o Marcos havia sido sistemático e calculista no abuso. Ele estudara técnicas de manipulação psicológica. Conhecia exatamente quais botões apertar para manter o filho sob controle sem deixar evidências que pudessem ser usadas contra ele. Quando o sol nasceu, eu já havia tomado minha decisão. Liguei para Sandra e disse que o Lucas estava comigo, que tinha acontecido algo grave e que ela precisava vir imediatamente. Não dei detalhes pelo telefone, mas o tom da minha voz foi suficiente para ela entender que era uma emergência. A Sandra chegou em menos de 1 hora e quando Lucas repetiu para ela tudo o que havia me contado, vi uma mãe desmoronar completamente. Ela começou a conectar comportamentos estranhos que havia notado no filho, mudanças que havia atribuído ao divórcio, sinais que agora ganhavam um significado terrível. Meu Deus! Ela repetia, abraçando o Lucas. Meu Deus! Como eu não percebi! Como eu deixei isso acontecer, mas não havia tempo para culpa ou arrependimento. Tínhamos que agir rápido, antes que o Marcos percebesse que o Lucas havia fugido e viesse atrás dele. A Sandra imediatamente ligou para um advogado especializado em direito da família, que nos orientou sobre os procedimentos legais. Também entramos em contato com uma psicóloga especializada em abuso infantil, que se dispôs a atender o Lucas numa consulta de emergência naquela mesma manhã. Foi durante essa consulta que confirmamos o que já sabíamos. Meu neto havia sido vítima de abuso psicológico severo. A psicóloga explicou que esse tipo de abuso é particularmente perverso, porque não deixa marcas visíveis, mas pode causar danos psicológicos profundos e duradouros. O padrão descrito é típico de abusadores, que são socialmente funcionais. Ela nos explicou. Eles mantêm uma fachada de normalidade para o mundo exterior, enquanto exercem controle total e destrutivo sobre suas vítimas em privado. Enquanto isso, meu telefone não parava de tocar. Eram ligações do Marco, cada vez mais desesperadas. Primeiro, preocupado. Mãe, o Lucas não está em casa. Você sabe onde ele está? Depois, irritado. Mãe, se o Lucas tá aí, manda ele voltar para casa agora. Ele tem responsabilidades aqui. E, finalmente, ameaçador. Mãe, você está interferindo numa questão que não é sua. O Lucas é meu filho e eu exijo que ele volte para casa imediatamente. Não atendi nenhuma das ligações. Sabia que se falasse com ele, se ouvisse sua voz usando o tom manipulativo que sempre funcionou comigo, eu poderia vacilar. E não podia vacilar. Não quando se tratava da segurança do meu neto. No final da tarde, o Marcos apareceu na minha porta. Bateu educadamente, como sempre, mas quando abri, vi algo nos seus olhos que nunca havia visto antes. Uma frieza, uma dureza que me fez entender que talvez
eu nunca tivesse conhecido realmente meu próprio filho. Oi, mãe, ele disse, forçando um sorriso. Vim buscar o Lucas. Sei que ele está aqui. O Lucas não vai com você, respondi, mantendo a porta apenas entreaberta. Como assim não vai comigo? A máscara de civilidade começou a escorregar. Ele é meu filho. Eu tenho a guarda dele. Não mais? Disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Marcos, eu sei o que você fez. O Lucas me contou tudo. O que aconteceu depois foi a confirmação final de que meu neto havia dito a verdade. Em vez de surpresa, de indignação, de qualquer reação que uma pessoa inocente teria, o Marcos imediatamente entrou em modo de controle de danos. Mãe, você não pode acreditar numa criança problemática, ele disse, sua voz assumindo aquele tom condescendente que eu agora reconhecia como manipulação. O Lucas está numa fase difícil. Inventa histórias para chamar atenção. Você sabe como adolescentes podem ser dramáticos. Ele não é dramático, Marcos. Ele é uma criança que foi abusada pelo próprio pai. A máscara caiu completamente. Por alguns segundos, vi no rosto do meu filho uma expressão de pura raiva, de alguém que havia sido pego e não estava gostando nada disso. Você vai entregar meu filho agora, ele disse, sua voz baixa, mas cheia de ameaça. Ou eu vou ter que tomar providências legais contra você. Pode tomar, respondi, fechando a porta na cara dele. Nós também vamos. O que se seguiu foram os meses mais difíceis da minha vida. Confrontar a verdade sobre meu filho significou também confrontar minha própria culpa. Como mãe, como eu não percebi? Como criei uma pessoa capaz de fazer isso com uma criança? Onde foi que errei? A Sandra e eu nos unimos completamente na proteção do Lucas. Ela imediatamente entrou com um pedido de guarda definitiva, baseado nas evidências do abuso psicológico. O advogado nos explicou que esse tipo de caso é sempre complexo, porque o abuso psicológico é mais difícil de provar que o físico. Mas vocês têm várias coisas a favor, ele disse. O relato detalhado e consistente da criança. A súbita mudança de comportamento, coincidindo com o início da guarda compartilhada e, principalmente, a reação do pai quando confrontado. Um pai inocente ficaria chocado, quereria entender, buscaria ajuda psicológica para o filho. Ele foi direto para a intimidação e ameaças. O Marcos, percebendo que perderia o caso se fosse para a justiça, tentou uma última cartada, me chantagear emocionalmente. Ele apareceu na minha casa algumas semanas depois, desta vez não mais agressivo, mas suplicante. Mãe, ele disse, e por um momento voltou a ser o menino que eu criei. Você não pode fazer isso comigo. Sou seu filho. Você me ama mais que um neto, não é? Era exatamente o tipo de manipulação que havia funcionado comigo durante décadas. O apelo ao amor maternal, a falsa escolha entre ele e o Luca, a tentativa de me fazer sentir culpada por proteger uma criança. Marcos, respondi, eu te amo. Você é meu filho
e sempre será. Mas amor não significa aceitar qualquer comportamento. Significa querer que você seja uma pessoa melhor. E maltratar seu próprio filho não é algo que uma pessoa boa faz. Eu nunca maltratei o Lucas, ele protestou. Eu apenas eduquei ele do jeito que achava certo. Acordar uma criança de madrugada para gritar com ela não é educação, é tortura, respondi. Dizer para seu filho que ele é um fardo, que ninguém o ama de verdade, não é educação, é crueldade. Ele ficou em silêncio por alguns momentos e vi em seus olhos algo que me assustou. Não havia arrependimento, não havia reconhecimento de que havia feito algo errado. Havia apenas cálculo, a mente trabalhando para encontrar uma nova estratégia. Está bem? Ele disse finalmente. Se é assim que você quer, então é assim que vai ser. Mas não venha me procurar depois, quando perceber que escolheu o lado errado. Foi a última vez que falei com meu filho, Marco. Ele sumiu da nossa vida completamente depois que perdeu definitivamente a guarda do Lucas. Não apareceu mais na minha casa, não ligou, não mandou mensagens. Para todos os efeitos, ele simplesmente desapareceu da família. Meus outros filhos, Patrícia e Rodrigo, tiveram reações diferentes quando contei para eles o que havia acontecido. A Patrícia ficou chocada, mas me apoiou completamente. Mãe, você fez a coisa certa, ela disse. Criança sempre vem primeiro, sempre. O Rodrigo teve mais dificuldade para aceitar. Mãe, você tem certeza de que não está exagerando? O Marcos sempre foi um bom filho. Será que não tem como resolver isso em família, sem envolver justiça? Foi difícil fazer o Rodrigo entender que não havia resolução em família para abuso infantil, que não era uma questão de diferenças de opinião sobre métodos educativos, mas de uma criança que havia sido sistematicamente traumatizada pelo próprio pai. Rodrigo, eu disse para ele, se fosse seu filho que estivesse sendo abusado, você ia querer que as pessoas resolvessem em família? Ou ia querer proteção real? Demorou alguns meses, mas ele e vem, Caule entendeu e me apoiou também. A família se reorganizou ao redor da ausência do Marcos e, embora tenha sido doloroso, foi também libertador não ter mais que fingir que tudo estava bem quando não estava. O Lucas começou terapia imediatamente e mostrou uma recuperação impressionante, com o apoio psicológico adequado e a certeza de que estava seguro. Ele gradualmente voltou a ser a criança alegre e comunicativa que sempre havia sido. Suas notas na escola melhoraram. Ele voltou a ter amigos, voltou a sorrir genuinamente. Vó, ele me disse alguns meses depois, obrigado por ter acreditado em mim. Obrigado por ter me protegido mesmo quando era difícil. Não precisa agradecer, meu amor, respondi. É isso que avós fazem, protegem seus netos, custe o que custar. Mas a pergunta que mais me atormentava continuava sem resposta. Como eu não percebi que havia criado um monstro, durante meses revivi a infância e a adolescência do Marcos, procurando sinais que pudessem ter me alertado para o que ele se tornaria. Foi a psicóloga do Lucas quem me ajudou a entender
que nem sempre há sinais claros. Algumas pessoas desenvolvem tendências abusivas na idade adulta, especialmente quando estão sob estresse ou quando se sentem com poder sobre outros. Ela me explicou. O divórcio, a guarda da criança, a sensação de controle sobre alguém mais vulnerável, tudo isso pode ter despertado comportamentos que estavam dormentes. Ela também me ajudou a entender que não era culpa minha. Você não criou um abusador, ela disse. Você criou uma pessoa que fez escolhas ruins. E quando descobriu essas escolhas, você tomou a decisão certa de proteger a vítima. 2 anos depois, o Lucas, agora com 18 anos, tá bem, tá forte, está construindo sua vida com confiança e esperança. A Sandra se casou novamente com um homem maravilhoso que trata o Lucas como filho. Eu me tornei a avó presente que sempre quis ser, mas agora com uma consciência muito maior sobre minha responsabilidade de proteger meus netos de qualquer ameaça. Venha de onde vier. Do Marcos, nunca mais tivemos notícias. Soube por terceiros que ele se mudou para outro estado, que refez a vida lá. Espero sinceramente que tenha buscado ajuda psicológica, que tenha reconhecido seus erros e trabalhado para ser uma pessoa melhor. Mas, principalmente, espero que nunca mais tenha acesso a crianças que possam ser vítimas dos seus métodos educativos. Às vezes me pergunto se fiz a escolha certa, se deveria ter tentado mais para salvar meu filho antes de abandoná-lo. Mas aí olho para o Lucas. Vejo o jovem confiante e feliz que ele se tornou depois que foi protegido. E sei que sim, fiz a única escolha possível, porque no final das contas, ser mãe e avó significa proteger as crianças da família, mesmo quando a ameaça vem de dentro da própria família. Significa escolher o que é certo em vez de escolher o que é fácil. E significa aceitar que, às vezes, o amor verdadeiro exige decisões que doem no coração, mas que são necessárias para a alma. A parte mais difícil de toda essa experiência não foi perder meu filho, embora isso tenha sido devastador. A parte mais difícil foi perceber como por tanto tempo eu fui cúmplice, involuntária do sofrimento do meu neto por não ter prestado atenção aos sinais que estavam bem na minha frente. Nos meses que se seguiram à revelação do Lucas, comecei a me educar sobre abuso infantil, sobre os sinais que eu deveria ter percebido, sobre como famílias inteiras podem ser enganadas por abusadores que são socialmente funcionais. Foi uma jornada dolorosa, mas necessária. Descobri que existem organizações especializadas em ajudar famílias que passam por situações como a nossa. Grupos de apoio para avós que se veem na posição impossível de ter que escolher entre um filho e um neto. Foi numa dessas reuniões de apoio que conheci outras mulheres com histórias similares. Dona Carmen, de 68 anos, que descobriu que o filho estava abusando sexualmente da própria filha. Professora Lúcia, de 75, que precisou denunciar
o genro por violência doméstica contra a filha e os netos. Cada história era única, mas todas tinham algo em comum: a dor de descobrir que alguém que amávamos era capaz de causar tanto mal a uma criança. Rosa, me disse Dona Carmen numa dessas reuniões, o que mais dói não é ter perdido meu filho, é saber que, por anos, eu convivi com um monstro e não percebi. É pensar em quantas vezes eu poderia ter protegido minha neta e não protegi porque confiava cegamente nele. Eram exatamente os sentimentos que me atormentavam. A culpa de não ter visto, a raiva de ter sido enganada, a tristeza de ter perdido não apenas um filho, mas a ilusão de que conhecia minha própria família. Mas essas mulheres também me ensinaram algo fundamental, que não podemos mudar o passado, mas podemos nos assegurar de que o futuro seja diferente. Que nossa responsabilidade como avós não termina quando descobrimos a verdade, ela apenas começa de uma forma nova. O Lucas continuou fazendo terapia por mais um ano, após nossa decisão de cortar contato definitivo com o Marco. Durante esse período, ele floresceu de uma forma que eu não via há anos. Voltou a ser comunicativo, brincalhão, começou a ter interesse em esportes novamente. Mais importante, voltou a confiar nos adultos ao seu redor. Vó, ele me disse numa tarde em que estávamos cozinhando juntos na minha cozinha: você sabe que eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente por ter me protegido, né, Lucas? Respondi, mexendo o molho do macarrão que ele havia pedido para fazer. Você não precisa me agradecer por ter feito o que era certo, mas preciso te pedir desculpas por ter demorado tanto para perceber o que estava acontecendo. Ele parou de cortar os tomates e me olhou seriamente. Vó, você não podia saber. Ele era muito bom em esconder. Até eu, que estava vivendo aquilo, às vezes duvidava se era real ou se eu estava exagerando. Era essa a perversidade do abuso psicológico que o Marcos havia perpetrado. Ele havia sido tão sistemático, tão cuidadoso em manter a fachada, que até mesmo sua vítima duvidava da própria realidade. E se uma criança de 16 anos, vivendo a situação diretamente, chegava a questionar se era real, como eu, vendo apenas os domingos e feriados, poderia ter percebido, mas essa racionalização, embora verdadeira, não diminuía completamente a culpa que eu sentia. Durante meses, revisei cada conversa, cada visita, cada momento em que poderia ter percebido algo errado, e sempre chegava à mesma conclusão dolorosa. Os sinais estavam lá, sutis, mas presentes, e eu escolhi não vê-los porque era mais confortável acreditar que tudo estava bem. Minha filha Patrícia foi fundamental nesse processo de cura familiar. Ela começou a trazer seus próprios filhos, menos meus outros netos, para passar mais tempo comigo, criando um ambiente onde o Lucas se sentia parte de uma família maior e mais segura. Mãe, ela me disse um dia, o que você fez foi heróico. Sei que deve ter sido
a decisão mais difícil da sua vida. Mas você salvou Lucas e nos ensinou que família de verdade é aquela que protege os mais vulneráveis. O Rodrigo levou mais tempo para processar completamente a situação. Como homem, ele tinha dificuldade em aceitar que um pai pudesse ser capaz de tal crueldade psicológica, mas gradualmente, especialmente depois de conversar com a psicóloga do Lucas e entender melhor os mecanismos do abuso, ele também se tornou um pilar de apoio. Mãe, ele me confessou numa conversa que tivemos quase um ano depois dos eventos. Eu fiquei com raiva de você no começo. Pensei que você estava sendo dramática, que estava destruindo a família por causa de mal-entendidos. Mas agora entendo que você estava sendo a única adulta corajosa o suficiente para proteger uma criança. A Sandra, por sua vez, se tornou quase uma filha para mim. Nossa relação, que sempre havia sido cordial, mas distante, menos como é comum entre sogras e noras, se transformou numa parceria sólida, baseada no amor compartilhado pelo Lucas e na experiência de ter descoberto juntas uma verdade terrível. Rosa, ela me disse numa conversa que tivemos alguns meses após o início de seu novo relacionamento. Eu quero que você saiba que seu novo neto já considera você família. E ele está ansioso para conhecer o Lucas. Era tocante ver como ela havia conseguido reconstruir sua vida de forma saudável, criando um ambiente onde o Lucas tinha não apenas um padrasto que o respeitava, mas também uma família expandida que o acolhia com carinho genuíno. O novo namorado da Sandra, Roberto, era um homem completamente diferente do Marcos. Gentil, paciente, respeitoso com os limites do Lucas. Mais importante, ele nunca tentou forçar uma relação paternal, permitindo que a conexão se desenvolvesse naturalmente no ritmo do garoto. Vó, Lucas me contou depois de passar um fim de semana na casa da mãe com o novo companheiro dela. O Roberto me perguntou se eu queria aprender a trocar o óleo do carro. E quando eu disse que não sabia se queria, ele disse sem problema. Qualquer hora que você quiser aprender, me avisa. Não insistiu, não ficou bravo. Não disse que eu era fresco. Eram essas pequenas diferenças que mostravam o contraste gritante entre um relacionamento saudável e o ambiente tóxico que o Marcos havia criado. Roberto tratava Lucas como um jovem com autonomia e direito a escolhas, não como propriedade a ser controlada. Durante esse período de reconstrução, também tive que lidar com as reações da comunidade mais ampla. Alguns vizinhos que conheciam o Marcos superficialmente como o filho dedicado tiveram dificuldade em aceitar a verdade quando ela se tornou conhecida. Rosa, me disse Dona Benedita, uma vizinha de longa data. Você tem certeza de que não está exagerando? O Marcos sempre me pareceu um rapaz tão educado. Era frustrante, mas compreensível. As pessoas querem acreditar que conhecem os outros, que conseguem identificar o mal quando vem. Aceitar que um abusador pode ser charmoso, educado e socialmente funcional é admitir que qualquer um de nós
pode ser enganado. É uma verdade desconfortável que muita gente prefere negar, mas houve também vizinhos e amigos que me apoiaram incondicionalmente. Seu Carlos, que morava na casa ao lado há mais de 15 anos, me disse algo que nunca vou esquecer. Rosa, eu vi como você criou seus filhos. Vi a mulher dedicada que você sempre foi. Se você tomou essa decisão, é porque tinha motivos muito sérios. E qualquer pessoa que conhece você sabe que você jamais faria algo assim por capricho. Foi esse apoio da comunidade próxima que me ajudou a superar os momentos de dúvida que inevitavelmente surgiam. Porque mesmo sabendo que havia feito a coisa certa, ainda havia noites em que me perguntava se não poderia ter tentado outra abordagem. Se não havia uma forma de salvar tanto meu neto quanto meu filho. A resposta sempre chegava quando olhava para o Lucas, quando via como ele havia voltado a sorrir genuinamente, como tinha recuperado a confiança, como estava construindo sonhos para o futuro. Não havia como conciliar a proteção dele com a manutenção da situação anterior. Não havia meio-termo possível. 2 anos e meio depois daquela madrugada fatídica, o Lucas se formou no ensino médio com notas excelentes. Na formatura, ele fez questão de me convidar como sua família especial, junto com a mãe e o Roberto. Vó, ele disse no discurso que fez como representante da turma: quero dedicar essa conquista para todas as pessoas que acreditaram em mim quando eu mais precisei, especialmente para minha avó, que me ensinou que coragem não é não ter medo, mas fazer o que é certo mesmo quando se tem medo. Não consegui segurar as lágrimas. Ali, vendo meu neto de 18 anos, forte, confiante, pronto para começar a faculdade de engenharia, que sempre sonhou, eu soube que cada lágrima derramada, cada noite de insônia, questionando minhas decisões, cada momento de dor pela perda do Marcos, havia valido a pena. Porque no final das contas, ser avó não é apenas dar carinho e mimo, é ser a última linha de defesa quando todos os outros sistemas falham. É ter a coragem de tomar decisões impopulares quando se trata da proteção das crianças. É escolher o amor verdadeiro em vez do amor confortável. Hoje, prestes a fazer 75 anos, posso olhar para trás e dizer que enfrentei uma das situações mais difíceis que uma mãe e avó podem enfrentar. Descobri que um dos meus filhos era capaz de crueldade psicológica sistemática contra uma criança. Fui forçada a escolher entre proteger meu neto e manter minha família intacta. A escolha foi dolorosa, mas foi clara. E hoje, vendo o homem forte e íntegro que meu neto se tornou, sei que foi a única escolha possível. Se há outras avós ouvindo essa história e reconhecendo situações similares em suas próprias famílias, minha mensagem é simples: confiem no instinto de vocês. Quando uma criança pede ajuda, mesmo que seja de forma sutil, mesmo que seja contra alguém que vocês amam, escutem com o coração.
aberto, porque proteger uma criança não é traição familiar. É a expressão mais pura do que significa ser família de verdade. E se, como eu, vocês se virem na posição terrível de ter que escolher entre um filho adulto e um neto criança, lembrem-se, a criança não teve escolha sobre nascer, sobre estar vulnerável, sobre depender dos adultos para a proteção, mas nós, adultos, sempre temos a escolha de fazer o que é certo. O Lucas, hoje, está na faculdade, feliz, bem adaptado, construindo sua vida com confiança. Tem um bom relacionamento com a mãe e o padrasto, mantém amizades sólidas, namora uma garota maravilhosa que o trata com carinho e respeito. Mais importante, ele sabe que pode confiar nos adultos ao seu redor, que pode buscar ajuda quando precisa, que sua voz será ouvida e respeitada. Essa é a maior vitória de toda essa história difícil do Marcos. Como disse, nunca mais soube diretamente. Mas o que importa não é onde ele está ou o que está fazendo. O que importa é que ele não tem mais acesso a crianças que possa prejudicar, que sua capacidade de causar dano foi interrompida, que sua vítima foi protegida e pôde se recuperar. Às vezes, ainda sinto uma pontada de tristeza pela perda do filho que criei, pelo luto do relacionamento que nunca mais poderemos ter. Mas essa tristeza é rapidamente substituída pela certeza de que fiz o que uma avó deveria fazer: protegi meu neto, custasse o que custasse. E no final das contas, quando me deito à noite e penso no dia que passou, não tenho do que me arrepender, porque amor verdadeiro não é aceitar qualquer comportamento, é ter coragem de fazer o que é certo, mesmo quando dói. Obrigada por me ouvirem, por me permitirem dividir essa história, que por muito tempo pensei que nunca contaria. E lembrem-se, se vocês suspeitam que uma criança está sofrendo, não tenham medo de agir. Melhor pecar pelo excesso de cuidado do que pela omissão. Um abraço no coração de cada um de vocês.